Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, que recebe hoje a candidata à Câmara Federal do PSOL, de Santos, professora bancária Eneida Cury. Também participaria do programa de hoje o candidato do PEN, Partido Ecológico Nacional, José Manuel Ferreira Gonçalves, candidato à Câmara Federal, que, no entanto, não compareceu para o programa de hoje. Mas por isso, exatamente, Eneida, eu gostaria de começar essa entrevista, como faço normalmente com todos os candidatos que vêm aqui ao Jornal em Foque, no sentido de saber o seguinte, professora Eneida, por que a senhora quer ser deputada federal? Bom dia e obrigado pela presença. Bom dia, Francisco, à equipe do Jornal em Foque, ao telespectador. Eu me coloquei como candidata porque nós vemos que existe uma distorção da representatividade no Congresso Nacional, principalmente evidenciada pelo financiamento privado de campanha, onde grupos empresariais poderosos, setores econômicos, financiam seus candidatos, elegem esses candidatos e eles são, então, representantes desses setores econômicos. E a distorção se dá justamente, por exemplo, as mulheres são maioria no Brasil. Sim. E nós temos nem 15% no Congresso. Os trabalhadores, sejam aposentados, informais, desempregados ou da ativa, formalizados, também constituem minoria no Congresso. É por isso que as nossas reivindicações da população, como saúde pública gratuita, de qualidade, sim, educação, transporte, violência, né, questão da segurança, elas são colocadas em segundo plano, porque não existe uma correlação de forças que façam esses temas serem importantes o suficiente para estarem na agenda do dia do Congresso. É por isso que a gente se coloca como candidata a ser a representante da nossa região para fortalecer, então, as mulheres, os trabalhadores, a população em geral, que tem os seus anseios sempre postergados. Uhum. Agora, professora Eneida, o que é que caracterizaria, marcaria um eventual mandato da senhora junto à Câmara Federal? Sim. Continuando, né, já está um pouco desenhado o que caracterizaria, né? No ano passado, a população foi às ruas reivindicando, sim, serviços públicos de qualidade. As jornadas de junho. As jornadas de junho, né? Mais direitos sociais, direitos civis, mais direitos trabalhistas. E nós vimos que algumas coisas foram feitas quando há pressão popular. Sim. Quando não há, depois já arrefece. Então, a nossa perspectiva, o que vai caracterizar é um mandato popular, é um mandato que dê continuidade, que dê voz lá no Congresso a essas expectativas que foram colocadas em junho. Uhum. E falando em expectativas, como a senhora observou agora na intervenção anterior, talvez a maior reivindicação da população brasileira, pelo menos o que as pesquisas atestam, pesquisas de alcance nacional, mostram que a população realmente reivindica a questão da saúde pública. Talvez seja a maior reivindicação da população. Em termos de saúde pública, professora Eneida, como é que se pode alcançar uma saúde de qualidade no Brasil, sobretudo a atenção básica à saúde? Isso. Eu devo, primeiramente, acho que contextualizar algumas coisas, porque isso vai valer para a saúde, para a educação, para a segurança, para todos os temas. Nós temos um problema econômico no país que se dá da seguinte maneira, não sei se os senhores sabem, 40% do orçamento de tudo que o Brasil, que a União arrecada com nossos impostos, nossa carga tributária, 40% é destinado para pagamento de juros da dívida pública. Ou seja, quem recebe esse dinheiro são os banqueiros, que não, por sua vez, não aplicam na produção. Eles são rentistas e eles aplicam, é o capital especulativo, que não traz riqueza para o país. Sobra, portanto, 60% ou 50% para a gente distribuir entre todas as áreas sociais. E aí está o gargalo.
Porque muito do que é feito paliativamente, porque não vai à raiz desse problema. Então, nós somos favoráveis a uma auditoria da dívida pública. Essa auditoria, porque os estudos já revelam, houve uma CPI em 2010, né, no Congresso da dívida pública, e revelou que em diversos momentos da nossa história houve contratos que foram ilegais, contratos que não preservaram o interesse nacional. Esses contratos poderiam ser anulados e eles poderiam, por exemplo, o Equador fez essa auditoria da dívida, ele abateu 75% da dívida e renegociou os outros 25%. Né? Isso nós estamos falando de bilhões de reais. Então a saúde, ela é destinado cerca de 100 bilhões a ela, né? Esses 40% que vão para os banqueiros, mais de 1,5 trilhão, ou seja, olha a diferença, quantos investimentos em saúde nós poderíamos ter, ou em educação, e em todas as áreas, né? Então, a auditoria é necessária, nós vamos fazer todo o possível para que isso ocorra, vamos fazer... estar junto com outros que também querem essa auditoria. Outro aspecto que é muito importante é a taxação de grandes fortunas, mesmo porque nós temos que, sabemos que hoje em dia os impostos recaem sobre a classe média. A classe média e os pobres que indiretamente pagam os impostos são os que mais contribuem, né? E contribuem muito e não tem retorno nenhum. Então, para desonerar o imposto que a classe média paga, nós temos que taxar as grandes fortunas acima de 50 milhões, né? Essas grandes fortunas acima de 50 milhões, só 5% dela, uma taxação de 5%, daria, num ano, o equivalente ao que é aplicado em educação, 90 bilhões. Então, uma reforma tributária é importantíssima. Sem dúvida. Então, eu começo com isso porque esses aspectos são importantes, isso estrangula o investimento que o Brasil pode fazer nas áreas sociais. Agora, a par dessa questão da auditoria, enfim, da taxação de grandes fortunas, que são medidas que vêm sendo defendidas há algum tempo pelo PSOL, entre outras lideranças políticas também, mas o fato é que o Brasil vive uma realidade dramática na área da saúde. Ou seja, a população enfrenta problemas diariamente, rotineiramente, em qualquer unidade de saúde. E nesse sentido, o que é que falta na sua avaliação? Quer dizer, a par de mais recursos, evidentemente, que seriam provenientes de uma auditoria. Mas, do ponto de vista, você acha que faltam mais recursos, mais gestão ou seriedade, de fato, na condução da política de saúde? As três coisas, né? As três coisas. Nós encontramos falta de seriedade em alguns momentos, encontramos falta de gestão em alguns momentos e o que permeia tudo isso também é a falta de recursos. Agora, a atenção básica, ela é primordial, porque a atenção básica e os grupos de médicos de família, né, que existem, fazem a prevenção. Ele dá o primeiro atendimento ao cidadão, mas tem que ter remédio, tem que ter aparelhagem. Então, outro dia eu também estava ouvindo um congressista falando, tem que se aumentar o custeio, porque não adianta construir hospital, construir ou escolas e não dar condições de trabalho, pro professor, condições pro médico, pro pessoal da área da saúde, é evidente. Agora, eu acho que a função também do deputado federal é estar na sua região, avaliando se os recursos que estão vindo, se realmente estão sendo empregados e como estão sendo empregados. Não é uma função oficial, obviamente, que nós temos o Conselho de Saúde, que é deliberativo, né, que precisa ser resgatado, ele existe, mas precisa a população tomar conta dele para que ele não seja manipulado. E isso
a população tem que fazer isso, né? É responsabilidade. Nós temos um instrumento de controle social que são os conselhos, né? Se existe omissão, quem tem interesse em manipular, vai manipular. E depois não se pode reclamar que os recursos não estão sendo bem aplicados, né? E tem a Câmara dos Vereadores, que também tem essa função de fiscalização. O Legislativo tem essa função. Mas o deputado federal, não é porque ele está em Brasília, que ele não tem que estar aqui também, vendo como estão e conversando com setores, conversando com a população, para saber a real dificuldade que essas pessoas passam. E veja que a situação da saúde ela é tão complicada, professora Eneida, que a própria presidente Dilma Rousseff admitiu, numa entrevista recente, pública, na televisão, que não é minimamente razoável o atendimento à saúde no Brasil. Isso. Ou seja, a própria presidente da República admitindo essa realidade. Principalmente, né, o SUS, outra notícia que é recente, o fechamento de diversas maternidades privadas, né, inclusive leitos SUS que eram destinados em hospitais privados, destinados a atendimento da obstetrícia, foram fechados, mas não porque somente os número de partos caíram em 4%. Né? Mas os leitos foram fechados em 9%. Por quê? Porque não é lucrativo. E aí nós temos um problema crucial que às vezes o Estado, ele, por não ter tantos recursos, ele tem que se valer da iniciativa privada para poder ampliar o seu leque, oferecer atendimento, só que fica também refém, muitas vezes, sabe que a iniciativa privada quer lucro. Então, né? Fecha leitos de maternidade para abrir esses leitos para oncologia e para cardiologia, porque remunera mais. Essa é uma outra realidade, assim como a vivida pelos hospitais filantrópicos, que não recebem recursos suficientes para atender a população que recorre ao Sistema Único de Saúde, porque hoje o repasse vindo do SUS, na verdade, atinge 40%, 50% do total do custo diário de uma internação. Cabendo aos hospitais arcar com essa diferença. E aí, consequentemente, vivem em dificuldades. Isso. E eu acho, Francisco, que deveria se fazer um grande pente fino também na corrupção, sabe, no desvio de dinheiro. Porque o que nós vemos em diversas cidades, e aparece na televisão, não é nem diversas cidades, em que o governo destina o recurso, né, e esse recurso ele é desviado, não oferecem. Você deve ter visto, né? Diversas vezes televisão. Diariamente. E aí, diariamente. E quem responde por isso é um funcionário do irmão do vereador, que... Né? Então... do deputado, enfim, é complicado. Então, isso a gente tem que fazer uma... Sem dúvida. Não se pode tergiversar com esse tipo de prática, especialmente na área da saúde. É simplesmente abominável qualquer prática de corrupção na área da saúde, desviando dinheiro de medicamentos, enfim, como se vê rotineiramente no Brasil. Essa é uma medida saneadora. É preciso que se resolva isso. E a outra coisa que também serve para desviar dinheiro, muitas vezes, são essas organizações sociais. Infelizmente, que é a terceirização, né? A terceirização, ela já é prejudicial pelo fato de que os trabalhadores terceirizados são precarizados no seu trabalho, têm menos direitos. Qualquer trabalhador terceirizado sabe disso e vive isso na carne, né? Mas terceirizar a saúde, a gestão do hospital, o Ministério Público e o presidente do Tribunal de Contas do Estado, já uns anos atrás, revelou que é uma caixa preta, uma OS. Ninguém consegue rastrear, acompanhar o caminho que o dinheiro faz dentro dela. Dizem que a fiscalização vai se dar depois com o cumprimento de metas. Mas essas metas, elas são numéricas. Então, quantos atendimentos, quantas consultas, estatística. Estatística. E aí, quando você cai nessa estatística, já pegaram o médico fraudando atendimento, que é para poder bater com a meta lá na... Determinada. Então, exato. Não ter também a licitação,
as OSs não precisam fazer licitação para compras de remédio, para a sua subsistência lá, gerenciar o hospital, não tem como acompanhar. E aí, ou é a prefeitura, ou é o Estado, ou é a União que está, é o nosso dinheiro que está servindo, né? É uma empresa sem fins lucrativos que eu nunca vi, então também é... Professora, peço sua licença, nós vamos para um rápido intervalo comercial e voltaremos em seguida. E no próximo bloco vamos falar sobre educação. Voltamos lá. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, que recebe hoje a professora Eneida Cury, candidata do PSOL à Câmara Federal, candidata pela região metropolitana da Baixada Santista. Também participaria do programa de hoje o candidato pelo PEN, Partido Ecológico Nacional, José Manuel Ferreira Gonçalves, que, no entanto, não compareceu. E neste bloco, professora Eneida, eu gostaria de começar falando sobre educação. A senhora, como professora, conhece bem o setor de educação, que deveria ser, eu costumo dizer que não deveria ser prioridade educação, mas sim a razão de ser de todos os governos em todos os níveis. Os níveis, no nível municipal, estadual e, evidentemente, federal. Mas, nesse sentido, também a educação tem problemas. E nós temos no Brasil, professor Eneida, um déficit, pelo menos segundo os dados oficiais, de 300 mil professores. Professores de língua portuguesa, de matemática, de física, de geografia, enfim. Eu queria saber da senhora o seguinte, como educadora, por que isso acontece? Por que nós temos tanta falta de professores no Brasil? A razão, ao meu ver, é porque a carreira não é atrativa. Deixou de ser atrativa. Nós estávamos conversando anteriormente, a qualidade das escolas públicas. Sem dúvida. Né? A qualidade dos professores era valorizado. Hoje em dia, não, o professor recebe pouco, né? Eu tenho a impressão que o salário, R$ 1.600 para 40 horas, sim. Quer dizer, não atrai nenhum... 2 salários mínimos para um... Claro, claro. Quem pode ter outra profissão, vai para outra profissão, porque é burocrática, inclusive, porque não tem que anotar tudo, não pode deixar nada, porque se o aluno repetir, essa história da repetência sim. É muito séria, porque se o aluno repetir, aí vai para conselho estadual, e você tem que ter tudo direitinho, então a burocracia é enorme, o desgaste na sala de aula é grande também, né? Mas nós temos professores abnegados, porque gostam de dar aula, né? Mas eu acho que a Coreia conseguiu reverter isso, valorizando os seus professores. Eu acho que toda carreira, todo servidor, a qualidade do serviço prestado vai passar pela valorização desse profissional, seja na saúde, seja na educação, seja na segurança, sim. Com os policiais, né? E o que nós vemos hoje em todas as carreiras é uma produtividade, cobrar produtividade, colocar tudo em questão de metas, né? E não dar condições para esse profissional exercer dignamente a sua profissão. Então, o estresse é sobrenormal, né? E a qualidade também. Então, ninguém quer ir para essa profissão, né? Então, nós temos que ter planos de cargos e salários que valorizem, condizentes, atraentes, qualificação, sem dúvida. Também a qualificação. Né? Nós temos agora o PNE, né, que foi aprovado agora pelo Congresso. Isso, que foi aprovado com 20 metas, é muito interessante. Existem algumas críticas, porque os recursos... Mas a senhora diria que é um avanço? É um plano nacional é um avanço? É um avanço, embora não se saiba exatamente de onde vão tirar os recursos. Sim. Né? É 10% do PIB para a educação daqui a tantos anos, tal, mas... Os royalties do pré-sal, a presidente Dilma garante, né, foi aprovado que 75% dos royalties do pré-sal para a educação. Para a educação. Agora, quando virão... essa é a grande dúvida. Essa é a grande dúvida. Então, o próprio IPEA, né, fez um estudo
dizendo que os recursos teriam que vir também de uma reforma tributária. Exato. Não é, essa reforma, ela é injusta, É o caso a de se tributação. pensar, professora, num pacto federativo pela educação. Isso. Que levasse até uma geração ou duas, enfim. Temos que Sim. pensar no país do futuro. Sim. O país nós vamos deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, afinal. Sim, Então, claro. eu acho que essa é uma preocupação que deve permear todo o político, toda a liderança, o Congresso Nacional. Sim. Existe um problema, acho que na saúde, tanto na saúde quanto na educação, principalmente, é que nós temos, como eu comecei a falar, um Estado privatizado, um Estado em que os entes privados, eles é que acabam comandando as ações políticas, tanto elegendo deputados, quanto elegendo os seus executivos nas 3 esferas. E o que nós vemos então são, muitas vezes, governantes que colocam os interesses de quem o elegeu, das empresas que o elegeu, em detrimento do público. Então nós vemos, por exemplo, voltando um pouco na área da saúde, governador que coloca para ser votado um projeto em que dá 25% dos leitos do hospital público para o plano de saúde. Deveria ser o contrário, a gente não tem leito SUS, é o contrário. Mas quando vamos ver quais empresas financiaram sua campanha, vemos dentre elas planos de saúde financiando a campanha, né? Então, é mais complicado do que simplesmente a boa vontade dos entes federativos, das 3 esferas, se reunirem e fazerem um projeto para o país, ou para a cidade, ou para a região. Passa pelos interesses que permeiam esses políticos. Agora, nesse sentido, professora Eneida, veja, discute-se muito hoje, inclusive em termos nacionais, a questão da educação em escola em tempo integral. Ou seja, para isso é preciso recurso, é preciso valorizar o professor, sem dúvida nenhuma, senão não vai chegar a lugar nenhum. Como é que a senhora vê essa tese da educação integral, que há tantos anos já se discute no Brasil, pelo menos há 30 anos no Brasil, pensa-se dessa forma, mas não se consegue avançar? A educação integral seria o ideal, né? Ter uma carga de conhecimento, de matérias, né, no período da manhã e à tarde complementar, né? Teríamos que ter estrutura para as escolas, né? Quadras, teatro, claro. Equipamentos que pudessem as crianças fazer, monitores, professores, e não hoje como ocorre dizer, existe escola tempo integral, existe escola de final de semana, a escola está aberta, mas não tem monitor, não tem um processo pedagógico, né? Eu acho que, só voltando um pouco, a progressão continuada, né, que dá muito debate, polêmica, outra polêmica, nós entendemos que o problema não é a progressão continuada, porque conceitualmente, num ciclo, por exemplo, de 4 anos, a criança poderia aprender e desenvolver as capacidades que ela deveria desenvolver nesse ciclo. Perfeito. Então, não é o problema do conceito, é o problema da aplicação desse conceito que se torna uma meta para a escola receber mais recursos e o professor receber mais recursos. Uma meta da saúde, né? É isso. Então passa todo mundo, porque aí vai dar lá na estatística que a escola foi muito bem e tal. Então, esse jeitinho de cobrar as coisas, não pela qualidade, mas pela quantidade, eu acho que é isso que a gente tem que inverter. Porque a discussão da progressão continuada é no sentido de impedir a evasão escolar. Que a repetência levaria à evasão escolar, um desestímulo, enfim, à criança, sobretudo na fase do ensino fundamental. Mas em alguns setores, por exemplo, a Prefeitura de São Paulo está adotando o método anterior, ou seja, da repetência, do boletim escolar, com a forma
de caminhar para o aprendizado. Ou seja, é uma discussão muito interessante do ponto de vista, inclusive, pedagógico. Agora, de fato, essa questão do ciclo, a aplicação é que poderia ser revista. Isso, eu acho que as cobranças, tanto na saúde como na educação, elas deveriam ser pela qualidade, qualitativas e não quantitativas, para fazer bonito ou no exterior, ou receber verbas daqui e dacolá, né? Outro tema da educação muito a recuperação, importante, né? Porque é muito importante a recuperação. Sim, claro. Porque qualidade, tudo bem, mas também a recuperação, porque nem todos os alunos têm as mesmas facilidades de aprendizado. Claro. Eu acho que nisso se avançou também conceitualmente, que antes aplicava a prova com a nota, passava ou não passava, não tinha recuperação e acabou, né? Hoje, já há um tempo atrás, né, existe a tentativa de se ver a inteligência emocional, né? Quer dizer, contextualizar o aluno, dar todas as oportunidades para ele. Às vezes numa prova escrita ele não é bom, mas num trabalho ou numa dissertação ou oralmente. Então avaliar o aluno mais integralmente. Eu concordo com isso. Dá mais trabalho para o professor. Sim. Muito mais, muito mais. Mas eu acho que se conhece melhor o aluno e é capaz de se estimular melhor mais o aluno. Volto a dizer, tudo é a cobrança de números. De números, né? Estatística. A outra coisa, acho que é muito importante na nossa região, são as creches. Isso a gente consegue fazer força para que sejam colocadas, porque as mães muitas vezes não conseguem ou não têm aonde deixar os filhos, ou as creches, elas moram numa região, mas tem que se locomover, pegar um ônibus e ir até outro bairro longe para deixar o filho lá e vice-versa. Quer dizer, não existe uma logística aí. E o oferecimento das vagas é reduzido, principalmente na nossa região. Então, eu creio que Santos tem índices um pouco melhores de saúde e de educação também, mas creio que é possível a gente, como deputada federal, conseguir recursos e alavancar que outros municípios da região consigam ter também índices melhorados, tanto de saúde quanto de educação. O hospital, por exemplo, não é possível. Eu estou invertendo, porque eu vou lembrando das coisas, né? Desculpa. Tem tudo a ver, evidente. Não é possível as pessoas lá do Vale do Ribeira virem de madrugada para serem atendidas no Guilherme Álvaro, não tem outro hospital para elas virem, não é isso? Quanto tempo? Então, são gestões que é possível um deputado ou os deputados fazerem. Eu acho que tem que haver uma união dos representantes da região, por isso é importante a eleição, eleger deputados da região para que eles façam uma frente de deputados em pró da nossa região e trazer hospitais, os recursos pressionar o executivo no sentido que faça. Pressionar o executivo. E isso, olha, vai permear tudo. É saúde, educação, é a mobilidade também, a segurança. Então, é um papel muito fundamental dos deputados. Mas, professora, sobre mobilidade e segurança, nós vamos falar no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Mais Forte. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, que recebe hoje a professora Eneida Cury, que é candidata à Câmara Federal pelo PSOL. Também participaria do programa de hoje o candidato do PEN, José Manuel Ferreira Gonçalves, que, no entanto, não compareceu ao programa de hoje. Mas, professora, nós vamos nesse bloco agora, como anunciei no bloco anterior, falar um pouco sobre mobilidade e sobre segurança pública. Aliás, segurança é um dos temas de maior preocupação da população por meio de diversas pesquisas de âmbito regional e também nacional. Saúde e segurança formam o binômio principal de preocupações da população brasileira. Nesse sentido, professora Eneida, como enfrentar essa dramática realidade que o país sofre e, como dizia um querido amigo, cientista político, Luiz Azevedo, os inimigos modernos da pátria, ou seja, o tráfico de drogas e o contrabando de armas. Isso. Eu creio que as nossas polícias, elas têm que ser melhor aparelhadas e qualificadas
para justamente fazer frente a esses grandes problemas, que é o tráfico de armas e o contrabando o tráfico de drogas e de armas também. Então, reforçar as nossas fronteiras é importantíssimo, né? A vigilância às nossas fronteiras, ter pessoal, porque às vezes é um só lá olhando de binóculo, não dá conta do negócio. Federal, como é que um país continental, com todas as nossas divisas e fronteiras, enfim. Exato, reforçar a vigilância no porto, porque muita coisa, muita droga entra pelo nosso porto. As inteligências também. Tudo isso requer investimento, né? Voltamos à questão do investimento. A segurança pública tem destinado apenas 11 bilhões. Não é nada, né? Um país como o nosso, com tantos problemas. Com tantos problemas, né? Não é nada. Na verdade, o que você citou são, eu acho que os maiores problemas. Agora, nós temos encarcerado, a maior parte das pessoas que estão encarceradas são as que roubam. Outro dia eu vi também na televisão 2 especialistas falando que não existe a capacidade investigativa, né? Porque quem rouba é pego em flagrante, está lá na cadeia, mas quem comete crime, a maioria dos crimes não são solucionados. Não são solucionados, porque as polícias não têm essa capacidade, a técnica, o investimento necessário para investigar. Então nós temos superlotação nas cadeias, é necessário rever esse processo carcerário também, em que o preso ele deve trabalhar. No meu entendimento, ele tem que trabalhar, ele tem que ter aulas, ele não pode ficar amontoado lá, porque ele vira animal, ele já cometeu um crime. Sim. E está lá em condições subhumanas, com gente também pior que ele vai sair um animal. Depois que sai, ninguém vai dar emprego para ele, se ele não tem qualificação. A reinserção profissional fica dificílima, por isso que ele precisa ter atividade, ser produtivo. Isso, precisa ser produtivo, exatamente, trabalhar. Então, existe toda essa questão penal, né, do encarceramento, ela tem que ser revista. E creio que se nós tivermos um país menos desigual, com mais distribuição de renda, de oportunidade de emprego, de educação, essa violência que nós sofremos, ela é sintomática disso. E ela naturalmente vai diminuindo, porque o jovem, quando ele tem a oportunidade, a maioria, ele vai seguir essa oportunidade. Ele não vai entrar para morrer com 18 anos. Ele vai querer constituir família, ter vida, ele tem sonhos também, ele tem sonhos. Então, essa questão da segurança, ela é resolvida muito com melhor qualidade de vida. Melhor qualidade de vida e pôr um basta nessa excessiva, nessa absurda, nessa cruel concentração de rendas que existe no Brasil. É realmente um dos gravíssimos problemas do nosso país. E a polícia ficaria mais livre, digamos assim, estaria concentrada a combater realmente esses investigar e combater esses grandes traficantes. Também. Que esse crime organizado, sim, a gente precisa ser enfrentado por todas as polícias, Polícia Federal, polícias estaduais, enfim. E nós somos favoráveis também à PEC 300, que estabelece um piso nacional para os policiais. Foi votado já em primeiro turno, não se consegue votar em segundo turno, porque já estão enrolando os pobres dos policiais que dão lá a vida, arriscam a sua vida. Saem de casa sem saber se vão voltar, enfim. Vão voltar numa condição precária, às vezes com armamento, viatura, questão ganhando toda mal, de ganhando mal, um estresse altíssimo. Sim. E ganham mal. Então foi votado em primeiro turno, o segundo turno não, e foi de zero, hein, o placar, a votação foi de zero, mas o segundo, por quê? Aí vem de novo o tal, da onde vão tirar o dinheiro, tal. Então não enfrentam o problema que tem que ser enfrentado na verdade, né? E também somos favoráveis à desmilitarização da polícia.
A desmilitarização, devo esclarecer, não é o desarmamento da polícia, não significa isso. Significa apenas deixar de ser polícia militar com regime militar, em que o soldado, o subordinado, ele tem uma sanção maior se disser não ao seu superior do que se ele matar alguém, sabia? Então, unir as duas polícias, nós ganharíamos em escala, reduziríamos custo e seria muito melhor para os próprios trabalhadores. Portanto, a unificação das polícias. A unificação. Polícia militar e polícia civil. Creio que está longe ainda, mas é um debate que começa a aflorar e eu acho que a gente tem que continuar a... Assim como o debate da municipalização da segurança. Também é um outro debate que está posto, enfim, no cenário em todo o Brasil. Agora, a senhora fez referência com relação à oportunidade para os jovens, e isso também é uma grande prioridade, até porque nós estamos com uma geração, a chamada geração nem-nem, né? Que nem trabalha e nem estuda. São 10 milhões de jovens brasileiros vivendo nessa situação, ou seja, sem qualquer perspectiva. Pois é, e esses são os jovens propícios para entrarem, para ser qualquer coisa no tráfico. A marginalidade. A marginalidade, né? Isso é falta de oportunidade. Eu creio que na nossa região, nós temos aqui o porto, temos o pré-sal, nós conseguiríamos fazer um estudo de modo a trazer investimentos, trazer empresas, ou que sejam empresas destinadas à exploração do pré-sal, na cadeia produtiva ali do pré-sal, ou de exportação do porto. Muito se fala nisso, eu já há alguns anos eu ouço falar nisso, mesmo as EPEs, se aventou a possibilidade, mas não, eu acho que não teve ainda uma carga mais séria para que isso ocorra. Aqui em Santos a gente tem problema de espaço, realmente, territorial, mas tem Praia Grande, tem São Vicente, tem Guarujá, que comportaria trazermos essas empresas, essas indústrias. Creio que nós investirmos no setor produtivo, é preciso que o Brasil invista no setor produtivo, né? Deixe o setor especulativo, que voltamos aos 40% do PIB, que só joga com papéis, títulos da dívida pública, só jogam com isso e tem um dos juros mais altos do mundo, né? Então compram dinheiro lá fora com juros baixos e vêm aqui depois comprar títulos da dívida recebendo os juros mais altos do mundo. E não investem no setor produtivo, pois é o setor produtivo que vai dar emprego. Que vai dar emprego. Então, eu creio novamente em que o grupo de deputados estaduais, federais, que nós fizermos aqui na nossa região, seja capaz de pressionar, de entrar em entendimento, de negociar a vinda de empresas favoráveis à nossa economia. Sem dúvida nenhuma, porque além desse processo, além de toda essa característica de especulação que a economia brasileira vive, nós também temos um processo célere de desindustrialização e estamos gerando empregos exatamente sem qualquer crítica em loja de R$ 1,99, vendendo produto chinês. Ou seja, e as pessoas ganhando salário mínimo e a qualificação vai sendo colocada, posta de lado. Então é o que sobra hoje em dia para a juventude, são essas as oportunidades para a juventude. Isso é uma decisão macro, né? Sim, é uma decisão de governo, inclusive. De Estado. De Estado. Agora, um outro tema fundamental para a nossa região, professora Eneida, é a questão da mobilidade urbana. Nós temos aí a primeira fase do VLT, ligando Santos a São Vicente. Em Praia Grande já se fala no BRT, que é uma nova, na verdade é o velho corredor de ônibus, mas enfim, com uma sigla em inglês, BRT. Enfim, como é que a senhora vê? Porque não se pode pensar numa região metropolitana como a nossa, efetivamente, de fato, sem um transporte que integre. Claro. Aliás, eu acho que falta pensar a região como região. Sim. Porque se fala em região, mas não se pensa como região. É só de direito, né? Mas de fato... Exato. Eu ouço muito em época de campanha, né? Época de campanha, vamos metropolizar, mas no dia a dia não ocorre. Então, o VLT é um avanço,
nesse sentido, né? Se deveria ser o que o Anwar gostaria, sim, que é o monotrilho, o monorail, ou se é o VLT ou por baixo, sim, tal, isso se discute, porque eu também fui à audiência pública que determinava que era o VLT, e eu vou lhe dizer que é terrível, terrível. Não, a empresa disse para o Anwar, nós avaliamos e o monorail não é recomendável. Acabou, não tem mais papo, entendeu? Então isso numa audiência que os cidadãos estavam lá para saber. Então, assim, então é discutível isso, mas é um avanço no sentido de integrar da integração e um veículo que vai mais rápido, você tem menos conforto. Eu creio que nós temos outros pontos a avançar. Existe um projeto da Dersa já, há uns poucos anos atrás, que constituía a integração da nossa região através do nosso estuário, né? Através de balsas. Praticamente todas as cidades, daqui 6 cidades, seriam integradas com balsas, com transporte hidroviário. E aí tinha já todo o projeto com o terminal de ônibus, tudo. A passagem seria R$1, né? Iria até Bertioga. A dificuldade que as pessoas têm para ir até Bertioga, e não foi levado à frente. Não, mas existe o projeto, isso aí seria interessante. Não foi levado à frente porque o próprio gerente da Dersa revelou que não era, os donos das empresas de ônibus não gostaram do projeto, então não foi levado à frente, né? Então é isso que eu falo. Sim. Tem outros interesses. Enfim, tem que ser. Exato, mas tem que bater firme o pé e dizer, sabe, os prefeitos, assim, não, mas isso aqui é bom para todo mundo. Então, o hidroviário, o ferroviário, que pena que o nosso colega também não veio para explanar mais, mas o transporte de carga, né, isso não pode ser feito apenas por meio de caminhões, né? A gente vê o que é o rodoviário está completamente congestionado. Temos que investir no ferroviário e recentemente eu vi uma explanação lá no Congresso feito com deputados da Amazônia que encomendaram estudo para a Universidade Federal do Amazonas sobre como eles poderiam fazer a logística de integração entre o rodoviário, o ferroviário e o fluvial, né? Para escoar tanto a produção quanto a mobilidade das pessoas. E foi muito interessante. Então isso eu não sei se já foi feito aqui na nossa região, mas poderia ser feito com especialistas, porque nós temos tantas universidades e os deputados poderiam fazer isso. Apresentar um estudo de integração, de mobilidade, que incluísse hidrovias, sim, né? Claro. Ferrovias e o transporte urbano. O outro fator importante é a tarifa zero para a locomoção via ônibus, né? Existe também já estudo do IPEA designando que é possível, através de algumas isenções, baratear o custo da passagem e atingir, dar a tarifa zero para cerca de 7,5 milhões de pessoas, que são os estudantes, os desempregados, né? E os idosos, né? 7 milhões e meio. Seria viável isso, a começar já com as cidades acima de 700 mil habitantes, e depois passaria para as de 500 mil, e depois é um projeto que vem vindo, que foi estudado. E isso tem que sair do papel, né? Isso é recente, mas tem que sair do papel. O transporte urbano, ele é o único serviço público em que o usuário paga diretamente. Nós não pagamos a saúde pública, não pagamos a educação pública, não pagamos a coleta do lixo, por exemplo, na hora que o lixeiro vem recolher. Indiretamente. Indiretamente. Então, o transporte público, todos têm que pagar para que quem usa faça a vez dele. Tá certo. Tá bom? Professora Eneida, teríamos mais a conversar, mas a senhora sabe, somos limitados pelo tempo, passa rápido. Eu queria reservar 30 segundos para as suas despedidas e considerações finais. Muito obrigado pela sua presença.
Então, novamente, eu que agradeço esse espaço democrático, agradeço a você, telespectador. Se você gostou, sabe que sou secretária-geral do Sindicato dos Bancários também, um sindicato de luta, que está sempre aí na luta com os trabalhadores, nas lutas sociais. Então, espero que vocês tenham gostado. Além de sindicalista, professora também, professora de física, hein? É um negócio muito sério. Muito obrigado, Eneida Cury, candidata do PSOL à Câmara Federal. O programa de hoje também contaria com a participação do candidato do PEN, José Manuel Ferreira Gonçalves, que, no entanto, não compareceu. Eu gostaria de agradecer muito a Eneida, a toda a equipe, especialmente a você, telespectador, pela atenção, pela audiência. Nós estaremos de volta amanhã em mais uma edição do Jornal em Foque. Mais uma vez, muito obrigado e até amanhã.